Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos continuar o programa anterior que decorre dos problemas que esta tragédia do Covid-19 lançou sobre o mundo e vamos analisar as consequências desta tragédia, as possíveis consequências desta tragédia e também as causas da dramática situação em que a Europa se encontra e os Estados Unidos também. Antes disso, eu não queria deixar de pedir a quem me ouve e vê que partilhasse o mais possível no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, colocasse gostos ou likes, como tiverem nos seus telemóveis ou computadores, a fim de espalhar o mais possível esta mensagem. Ora bem, vamos começar então pela Europa e por aquilo que foi a grande notícia do final da semana passada, que foi o muro da mesa de António Costa relativamente àquilo que está a suceder na União Europeia. As palavras repugnantes, como chamou António Costa, do Ministro das Finanças holandês e do Primeiro-Ministro holandês tiveram o efeito também, face à oposição firme, de certo modo até violenta, de António Costa, depois que foi acompanhado pela Itália, pela Espanha e pela Grécia, particularmente, mas certamente também pela França, porque a França tem os mesmos problemas do que Portugal, a Espanha, a Itália e a Grécia, só que tem conseguido escamoteá-los. Ora bem, dois partidos, um partido de centro-esquerda, a Democracia 66, e o Partido da União Democrática, que fazem parte da coligação governamental da Holanda, já vieram dizer que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças agiram mal, que as coronabonds ou outra coisa semelhante serão ou terão de ser uma solução e que a Europa tem de ser solidária com Portugal, a Espanha, a Grécia e a Itália, particularmente a Itália. E isto já fez uma inflexão na própria Europa. Eu penso que António Costa, sendo das pessoas mais ouvidas na Europa, particularmente é a pessoa que Angela Merkel mais ouve, dentro dos primeiros ministros europeus, e penso que ele irá influenciar de uma maneira decisiva a Angela Merkel, que tem de lutar ela própria também contra o seu Ministro das Finanças, contra o Presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é alemão, e contra o Governador do Banco Central da Alemanha. Portanto, há aqui um equilíbrio de forças extremamente difícil de conseguir, mas com este muro na mesa de António Costa, parece que as coisas se viraram a favor da solidariedade e de uma mudança na Europa. Aquilo que verificamos é que a Europa se encontra extremamente fragilizada com esta tragédia da coronavírus veio demonstrar. Encontra-se extremamente fragilizada porque, para que os bancos alemães penetrassem na China, aquilo que a Europa fez ao longo deste tempo foi, pura e simplesmente, abdicar da produção. E vemos hoje uma Europa que é incapaz de produzir máscaras, que é incapaz de produzir ventiladores, que é incapaz de produzir o essencial para combater esta pandemia. E, curiosamente, recebe isso da China e da Rússia,
que não abdicaram da sua produção, enquanto que a Europa abdicou para beneficiar a finança, à maneira dos Estados Unidos. Algo que se passou também idêntico com os Estados Unidos, como iremos falar a seguir. Mas a Europa é tempo de acordar. Agora, Macron já referiu isso, já viu que é tempo de acordar e apostar na produção europeia, em vez de apostar definitivamente ou decisivamente no sistema bancário, que foi aquilo que, no fundo, quer Angela Merkel, quer Macron apostaram, porque aquilo que lhes interessava, sobretudo, era as bolsas, as finanças e a especulação, os ganhos bolsistas e não propriamente a produção real de bens que são o sustentáculo de um país. Acordaram agora para isso e esperamos que a solidariedade e o cair em si da Europa, de forma a voltar-se para a produção e deixar de ser a Europa dos banqueiros, que isso possa acontecer agora. Vamos ver o que é que vai suceder. O problema podia-se resolver de uma maneira até muito simples, com a emissão de moeda. Não me parece difícil, nem me parece que leve a uma inflação, muito menos a uma hiperinflação, uma emissão cuidadosa de moeda pelo Banco Central Europeu. Isso teria de ter condições especiais. Mas vamos ver o que é que vai suceder, se inclusivamente tudo isto não servirá para modificar um pouco os tratados que bem precisam de ser modificados, particularmente o Tratado de Maastricht. E que a Europa passe a ser solidária e passe a concentrar-se na produção para poder sobreviver em circunstâncias extremas como esta. Quem sai reforçado de tudo isto é a China e um pouco a Rússia. A China, porque afinal de contas tem-se vindo a preparar ao longo dos anos para uma situação destas. Os americanos acusam a China de querer levar a cabo uma guerra química e biológica, mas aquilo que a América tem feito ao longo dos anos é preparar-se para uma guerra química e biológica. Se aquilo que sucedeu foi intencional ou um acaso, não sabemos. Mas a verdade é que a América, que tem apostado ao longo dos anos, ao longo de decénios, na guerra química e biológica, afinal de contas, acaba por não estar preparada para se defender de uma guerra química e biológica. Ao contrário da China, que já estava, como se nós nos apercebemos, já estava preparada para isso. E foi uma grande lição para a América e para a Europa aquilo que sucedeu com a China. Curiosamente, a Rússia também estava preparada para esta situação. E a Rússia está agora a ajudar com ventiladores, com máscaras, com material sanitário e portanto, acaba por ser uma espécie de uma atitude de charme que quer a Rússia, quer a China estão a fazer em relação à Europa. Repare-se como é que os soldados russos não estão a ser recebidos em Itália com palmas, pela forma como ajudam de uma maneira muito importante para a Itália a combater o coronavírus. Agora, o mundo que aí vem, os Estados Unidos têm de mudar de presidente e têm de mudar de política. Infelizmente, o Deep State, o Estado profundo, o poder profundo que manda na América, que conduziu à guerra no Vietnã, onde a América foi derrotada, conduziu à guerra no Afeganistão, onde a América foi derrotada, conduziu à guerra no Iraque, onde a América foi derrotada, também à Síria, onde a América voltou a ser derrotada. Parece que o Deep State e o poder profundo, que no fundo são extensões do complexo militar industrial americano,
esses não aprenderam grande coisa. E preparam-se para outro tipo de política, que é a política de controle. Isto é, os Estados Unidos estão a pretender exercer sobre os cidadãos uma política de controle não muito diferente daquilo que está a suceder na China, dessa política terrível de controle que se faz na China, nomeadamente através dos cartões de cidadão, em que atestados de bom comportamento são passados pelos cartões de cidadão. As ruas são altamente vigiadas, as pessoas são altamente vigiadas e classificadas conforme o seu comportamento agrada ou não às autoridades chinesas. Mas os americanos estão a fazer algo semelhante. E mais terrível ainda, porque estão a dizer que implantam nas pessoas uma vacina para lhes cuidar da saúde, e aquilo que eles estão a fazer com experiências que estão a começar no Bangladesh é inocular nas pessoas uma vacina, a IT-2020, que no fundo lhes permite controlar a saúde e a vida das pessoas em todo o mundo. Isto é, com o pretexto de inocularem uma vacina, eles procuram controlar os cidadãos. No fundo, acabam por ser duas formas de controle terríveis que o mundo livre tem de repudiar. E a esperança no mundo livre está neste momento centrada na Europa. Oxalá que a Europa perceba os tempos terríveis que vivemos e aqueles que defendem a liberdade, a solidariedade e a fraternidade acabem por triunfar e fazer desta crise uma oportunidade. A palavra crise significa mudança, significa justiça, significa a possibilidade de transição para algo melhor. E esperamos que, particularmente a Europa, não perca esta oportunidade para fazer a sua transição para uma Europa melhor, centro da liberdade, da justiça e da solidariedade. E com isto despeço-me, com amizade de todos vós. Até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.net, no Facebook e em outras redes sociais. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.